Hoje a gente começa um novo módulo. Neste módulo a gente vai encontrar três tendências. A tendência Joy, que é a que a gente vai falar dela hoje, a tendência School e a tendência Dark. Esse módulo, ele é bem diferente, ele é praticamente o oposto do módulo anterior, que era o da natureza, onde a gente tem o módulo Bosque, o Farm e o Food. Aqui vocês vão ver que é tudo muito mais exagerado, colorido. Onde lá a gente tinha tudo muito mais natural, aqui a gente tem tudo muito mais artificial. Onde lá era mais clean, a gente tem mais colorido. Onde lá combinava, agora tudo descombina. Então vocês vão ver que é tudo bem diferente, por isso que é muito fácil até para que vocês possam trazer para a loja ou para a marca de vocês o que tem mais conexão. E aí eu começo falando para vocês que joy significa alegria. Então a gente está falando de uma criança alegre, divertida e que ela adora se montar, adora montar looks, e é dessa criança que a gente vai falar daqui para frente. A gente ainda tem o unicórnio como uma ideia de escapismo, da criança sonhando, da criança vivendo no mundo de imaginação. Ela não quer estar aqui pensando só em coisas, em todas essas realidades que a gente tem hoje, de violência, de fome, de guerra. Essa criança participa de um outro universo. Então, os unicórnios, eles não estão tão em alta quanto na estação passada, mas eles ainda aparecem e essa ideia dessas cores ainda está bem forte. Então, fiquem de olho ainda nessa ideia dos unicórnios. E todo esse universo de magia, na verdade. A gente ainda tem o balé core, e aí eu trouxe algumas apresentações aqui diferentes. Então, misturar o cetim com a saia tutu, misturar essa ideia de bailarina com tricô. Ficou muito legal essa camisa com essa peça de tricô menorzinha e mais ajustada e curta, sobreposta mesmo. Aí o laço de cetim, essa mistura de estampa que eu já falei para vocês nas outras tendências, então uma mistura de textura, mas ainda essa cor de balé, essa cor rosa chá, essa cor lavada, muito tule, ainda tudo isso a gente ainda vê bastante. E aí a gente pode trazer sempre o que eu falo para vocês, a gente não ficar encaixado em um item só. Não precisa pensar na menina só com cara de bailarina, então a gente pode trazer toda a referência do balé, às vezes para uma jaqueta puff, pode trazer para o tricô, pode ser usado até com uma bota mais pesada, mas que ainda tem uma referência. Eu quero que vocês sempre pensem mais, sejam criativos quando vocês pensam nas tendências e no jeito de apresentar isso para o cliente de vocês. Aqui mais três opções do balé core, então a gente também tem os vestidos mais larguinhos, que aqui vocês podem fazer composições diferenciadas, então pode vir de um rosa bem claro até uma orquídea, então é todo esse universo, por isso que o core, por isso que tem esse prefixo core, porque quando a gente está falando do core, a gente está falando de todo o universo do balé, então pense no balé como um universo. E, sem esquecer, as sapatilhas continuam também bem forte, trazendo já essa ideia do balé core até em outras cores. Aí a gente foge um pouco do rosa, mas a sapatilha de balé ainda está bem presente nas coleções. E aí, para os meninos, a gente fala um pouco de espaço, também inclui as meninas aqui, é claro, mas as marcas investem muito nessa coleção e nesse tema para os meninos. Então, a gente também, o jeito dos meninos escaparem, entre aspas, é brincando de que estão no espaço. Então, a gente traz uma ideia de nebulosa, de planetas, do espaço, tudo isso para referência para os meninos. Então, vocês podem trazer essa coisa lúdica, essa brincadeira e essa diversão também para os meninos. Vocês vão ver que eu vou mostrar um pouco mais para frente da tendência do prateado. Então, o prateado também entra aqui nessa parte, podendo fazer um complemento com essa ideia de espaço. A gente também tem o espaço como se você fosse um profissional do espaço, então como se você fosse um astronauta, como se você fosse um pesquisador. Então tem essa jaqueta que lembra que é um profissional da NASA, tem essa inscrição da NASA. Então tem o universo como um todo. Não pensem só nos planetas, pensem em tudo que envolve essa curiosidade que as crianças têm pelo espaço. Ela é uma moda, quando a gente fala do Joy, mais exagerada, mais divertida, mais colorida, over. A gente está falando de uma coisa exagerada mesmo, bem over. Então, pensem, né, em combinações diferenciadas.
Para que vocês consigam fazer esse tipo de combinações, quanto mais imagem de moda vocês conhecerem, verem, por isso que eu gosto de pôr bastante imagem, vocês vão abrindo a mente de vocês para fazerem novas combinações que às vezes antes a gente tinha até um certo preconceito. A gente está falando de uma moda lúdica, divertida, como se a criança tivesse escolhido aquela roupa. Então não precisa ser nada sério. A criança, diferente do adulto, ela não quer parecer nada. O adulto usa a roupa para parecer alguma coisa. A criança não. Ela usa a roupa para se expressar. E ela quer conforto e ela quer mostrar que ela é divertida ou ela é colorida através da roupa. Então pensem na moda como uma coisa lúdica mesmo. E é tão lúdico que essa marca investiu em um livro, ela fez uma coleção baseada em um livro. Então, é claro que você pode fazer esse tipo de ideia, ou você pode trazer um canto de leitura. Às vezes você tem na sua loja ou na sua marca algum personagem em destaque, você pode trazer um livro desse personagem para ilustrar também essa coleção. Então, é uma coleção que ela fez um livro e a partir deste livro ela criou uma coleção. Isso mostra o quanto a coleção pode ser lúdica, porque a coleção não é baseada num acontecimento real, ela é baseada em um livro. Então tem toda essa ideia do lúdico sendo passado para a roupa. A gente já vê novas modelagens, novos shapes, então a gente vê peças mais alongadas, mais sem acabamento, mais desestruturadas. Então isso aqui, dentro do Joy, fica super encaixado, porque a gente está falando de novo, a gente está falando de novidade de comportamento, novidade para se apresentar. Então pense em peças mais alongadas, ombros fora do lugar, então tudo muito over. E falando em over, a gente tem um excesso de calça over, então as calças estão bem largonas, bem grandes mesmo, caindo em cima do tênis, com muitos bolsos, com muito volume. Então, assim, isso é claro se couber dentro da sua marca ou se couber dentro da sua loja. É legal que você entenda que isso é uma referência, que isso é uma tendência, mas você vai precisar encaixar isso no seu negócio. Mas fiquem de olho nesses excessos de bolsos enormes em várias partes da calça. Isso também é uma tendência que tem a ver com utilitarismo também, mas está dentro de todo esse universo over do Joy. Aí a gente vai começar a falar de algumas peças. A gente tem peças mais alongadas, como eu já mostrei para vocês, de novas propostas de estrutura, de estilo. Então a gente vê um colete que era um colete tradicional, ele também mais alongado, as jaquetas puffs mais alongada, tudo bem mais alongado. Então é uma nova. É claro que o puff anterior está ainda presente, mas se você quiser uma novidade, tem essa ideia desse novo puff que ele é um pouco mais alongado. Então aqui você pode ver coleções investindo muito na jaqueta puff, trazendo essa ideia do colorido. Eu gostei muito dessas imagens, achei super bonita, então também trouxe aqui muita coisa eu trago, gente, para ilustrar para vocês, para que vocês tenham essa memória, esse banco de memórias vivo em vocês, de toda essa ideia de como combinar essas peças. A gente tem pele, pelúcia, pele com pelo curto, com pelo mais alto. Então, a gente tem muita... essa ideia do over mesmo, dessa brincadeira. Então, às vezes, o casaco, ele pode fazer a ideia de peça única, né? Então, assim, às vezes a criança está com uma roupa um pouco mais clean, põe um casaco mais elaborado. Então, N maneiras de usar tanto a pele quanto a pelúcia. A gente já viu anteriormente o TED e agora a gente está vendo a pele ou a pelúcia com uma apresentação um pouco mais fashion. Aqui 3 modelos que eu trouxe para vocês de referência. Então, você pode usar pelúcia com brilho, pelúcia com detalhes de estrela, de coração, trabalhada. Pode ser uma pelúcia bem mais inovadora. Essa pelúcia também que lembra um arco-íris, um metalizado. Toda essa ideia de diversão mesmo, de lúdico, a gente traz também para esse universo da pelúcia, do metalizado. Então, tudo muito lúdico. Muito brilho, a gente vê o brilho inclusive nos moletons, então não precisa ser um brilho pensando só em peças de sair ou vestidos de festa, não, a gente também está pensando, por exemplo, neste caso, ela tem brilho no boné, ela tem brilho no moletom, ela tem brilho no colete, neste vestido a gente já encontra brilho com aplique, é uma brincadeira meio over, então assim, é um exagero, não precisa ser
entre aspas, bonitinho, sabe? Não é aquele brilho. Temos o brilho igual esse cardigan, que já é um brilho um pouco mais clássico, a gente também tem. Por isso que eu gosto sempre de trazer várias opções para vocês. Tem o mais moderno, mas a gente ainda consegue trazer isso para um clássico também, que às vezes para sua marca ou para sua loja é um pouco mais comercial. A gente tem o tule aparecendo nessas saias de tule com babado, também já entrando nessa ideia do over, do tule, que aí mistura com balé core, e pode misturar com colete, pode misturar com tricô, com uma camisa cropped, com bota. Então, assim, a gente tem essa saia também muito forte, porque essa é uma saia que às vezes você combina com uma camisetinha, ela já tá mais fashionista. Então, é uma saia bem importante também, fiquem de olho nessa saia. A gente tem o balonê chegando, tá, gente? Ele ainda tá chegando, ele ainda não se consagrou, mas ele está chegando. Então fiquem de olho, porque a gente já vai ter o balonê. Vocês vão ver que algumas marcas provavelmente já vão investir no balonê. Talvez ele ganhe força nas próximas estações, mas ele já começa a aparecer. E se vocês olharem, as 3 peças, as 3 meninas estão usando o balonê com calça. Então também já é uma evolução deste balonê. A gente pode pensar no balonê como calça. E aí ele pode ser uma peça que ele se destaca, ou como no caso dessa menina, que ela tá toda de preto, a gente praticamente não vê o balonê. Ele não é uma peça chamativa. Então, às vezes, se você quiser investir no balonê e mora numa cidade onde as tendências são, as pessoas têm um pouco mais de resistência às tendências, você pode investir num look total de uma cor só, porque aí ele perde um pouco de força. Aí a gente tem inovações de recortes, de pregas, e essa inovação a gente pode ser para uma camiseta, pode ser para um moletom. Então a gente tem muita inovação nessa ideia do Joy. Tudo que você vê de inovação, você tem que trazer para um lado mais fashionista. A pessoa que gosta de inovação, normalmente é uma pessoa que tem mais vontade de usar moda do que uma pessoa clássica. A pessoa clássica já quer investir mais numa coisa um pouco mais tradicional. A gente tem o color block, em diversas maneiras, de diversos estilos, tanto para os meninos como para as meninas. Então ele pode aparecer no look total ou em jaquetas. Então também é uma ideia muito legal e muito divertida que cabe muito bem com essa ideia de diversão e de alegria que é essa tendência do Joy. A gente tem o pink bem forte também, ele ainda continua. Claro que a gente tem um resquício de Barbiecore ainda, mas agora ele ganha um tom mais forte. Ele tem uma ideia muito mais do que parecer com a Barbie, ele tem uma ideia de parecer divertido, de parecer colorido. Pode ver, a gente está falando de pink, a gente não remete muito essas imagens à Barbie. A gente remete a uma imagem mais divertida, mais colorida e mais atual. E vocês podem reparar mais uma vez que a jaqueta dela é um pouco mais alongada, a gente trazendo já para essa ideia de estruturas um pouco mais alongada nas peças, um pouco mais over, e aí a gente tem essa ideia do pink também nesse animal print um pouco diferente. A gente tem o lima, que vocês já puderam ver lá na parte da cartela de cor, e a gente tem ele um pouco mais apagado, trazendo ele para essa ideia do lima mesmo, e também traz para o neon. E olha aí, a gente já traz uma combinação com o roxo, é bem para causar mesmo. Aqui nessa ideia do Joy, a ideia é muito de causar, de deixar a criança se expressar. Então a gente também tem o lima aqui trazendo alguns tons de neon para os meninos que eles adoram. A gente tem um verde aparecendo em looks totais ou em itens apenas, então, mas a gente tem o verde de uma forma muito, muito legal e muito viva, esse verde forte mesmo, ele está bem presente em diversas coleções. A gente tem o vermelho, o uso do vermelho como peça, como look completo vermelho, ele em detalhe, ele com rosa, ele com brilho. Então a gente também tem bastante a utilização, são cores fortes, vocês podem ver que a gente está falando de cores fortes. Não é aquela cor que a criança não aparece, não, é aquela cor que vai chamar atenção. A gente tem a combinação do rosa com o vermelho também em diversas maneiras. Então, assim, quando a gente está falando de Joy, essa menina, por exemplo, tanto essa menina da primeira foto como essas outras 3 meninas, elas não estão com um look mega fashionistas, mas já tem uma pitada, pode ser também uma pitada fashionista, tá, gente? Não precisa ser uma roupa muito caricata, às vezes uma combinação inesperada, um recorte inesperado, uma modelagem diferente, isso também já faz da peça e do modelo ou da coleção um item diferente. Então, também vocês podem pensar nisso, apenas numa pitada fashionista para dar uma modernizada na marca ou na loja de vocês.
A gente tem muito uso do azul, muito esse azul Klein, então de formas variadas, isso também traz uma modernidade. Esse azul também fica muito legal para vestido, então pensem também em combinações que vocês podem fazer com este azul. Aí a gente vai falar um pouco das estampas e dos materiais. Então, aqui a gente vai falar do metalizado, muito metalizado, gente. Então, em diversos formatos. Eu trouxe aqui para vocês tanto uma saia que pode usar com casaquinho de uma forma mais romântica, quanto um vestido que parece que foi amassado, que tá craquelado, quanto a jaqueta puff. Então, muito metalizado. E aí, eu trouxe aqui 3 combinações com metalizado, porque a gente precisa pensar que o metalizado não precisa ser uma roupa para usar na festa. Ele pode usar como um moletom. Então, a criança pode usar como essa menina do meio, que ela tá de calça metalizada, moletom e tênis. Ou jaqueta metalizada e calça jeans. Ou nessa combinação com um moletom estonado. Não pensem no metalizado apenas para a festa, pensem também para o dia a dia. Aí a gente vê o metalizado como colete, porque às vezes o colete é uma ótima opção, porque às vezes a pessoa não gosta de investir tanto em peças chamativas, mas o colete ele dá aquele conhecido tchan na peça sem causar demais. Moletom misturado com tricô. Então, assim, inovações, novas formas de... façam esse exercício de criar novos jeitos de usar as mesmas peças. Muito, e principalmente o prateado, tá, gente? A gente tem até uma ideia de silver core, que é o prata core, né? Então, a gente vê muito prateado. Olha, trouxe aqui mais algumas ideias para vocês do metalizado em cima do jeans também. A gente vê um jeans com uma película de metalizado, tanto na calça, na jaqueta, na saia. Então, pensem nessa meio uma overdose de metalizado, principalmente o prata. A gente vê ele também nas estampas, no foil, em detalhes, em silk, em vários detalhes onde ele possa trazer o metalizado também, que essa é também uma opção para pessoas que não gostam. Às vezes a sua cliente nunca vai comprar uma calça prateada, mas ela pode comprar uma camiseta com um lettering prateado. Muita estrela, gente, eu vi muita, mas muita estrela mesmo. Muita marca investiu em estrela. Então, em estrela com brilho, em estrela como se a criança estivesse desenhando, jaqueta com estrela, cardigan, calça. Então, também pensem nessa ideia de estrela. As meninas adoram, né? Então, também vocês podem usar e aproveitar essa tendência das estrelas para fazer vitrines muito chamativas ou coleções bem mais chamativas. E eu queria mostrar aqui para vocês, olha, inclusive para os meninos, tá? Então também estejam abertas para pensar nas estrelas para os meninos. Mais modelos aqui com estrela, então a estrela também não precisa chamar muito atenção, ela pode ser branca e preta, ela pode ter cores mais fechadas, então a gente precisa pensar em estrelas de diversas maneiras, sempre trazendo tudo para fazer conexão com o seu cliente. A gente tem as flores agora a gente vê ela principalmente pelo colorido. Então a gente não é uma pensando na ideia floral, de botânica, não, é pensando no colorido dessas flores. Então são flores grandes, coloridas, divertidas, e a gente vai ver bastante também flor com fundo escuro. Então essas jaquetas que estão aqui, ou esse tricô, podia ser preto e ter as flores coloridas, porque também vai destacar a cor das flores. Então também tá bem alta essa ideia dessas flores grandes, simples, ela tem um formato simples, mas ela é bem colorida. Os listrados de diversas maneiras, com diversas combinações, sempre trazendo divertido. Vocês podem ver aqui que nada é clássico. Então, é uma mistura de listrado, é uma combinação diferente de listrado, meia listrada, mangas listradas, então acessórios listrados. Então, também vocês podem trazer isso tanto para a coleção quanto para a loja de vocês. Aí a gente tem o manchado, que agora ele não tem essa aparência de tie-dye, ela tem a aparência de manchado mesmo. Então, no jeans, nas peças estampadas, como se a peça já tivesse sido estampada e foi manchada, a gente vê esse losango aparecendo, parece que ele foi manchado. Então, às vezes é uma camiseta já estampada que agora ela está manchada. A gente tem esse gráfico que ele ainda agradou bastante as crianças, então ele aparece de uma forma um pouco mais exagerada dessa vez, e um pouco menos também, mas ele ainda aparece, então vocês podem ficar de olho, mas também é uma estampa bem divertida e cabe super bem aqui na estampa Joy. A gente tem agora esses
geométricos também, aparecendo de diversas maneiras, até com letras, com uma mistura de letras. Então, a gente também tem bastante desse geométrico e que traz uma coisa bem atual, bem moderna, que às vezes pode ser só uma calça ou um conjunto também, que é legal que vocês fiquem de olho. Um pouco mais aqui de geométrico também, eu trouxe essa ideia também para que vocês pensem que não precisa combinar, o geométrico já não precisa combinar, então ele poderia estar com uma calça de moletom vermelha para combinar com esses triângulos do moletom, mas ele também pode estar com uma calça com uma cor que não tem nada a ver com uma outra estampa. Então pensem sempre nisso. Às vezes o seu cliente vai querer comprar essa roupa com a calça de moletom vermelha para combinar, ou às vezes você pode oferecer essa opção de tudo descombinado. Mais geométrico também para o bebê, um pouquinho mais calmo, mas a gente também tem essa ideia de pincelada, de como se a criança tivesse. Isso tudo tem muita conexão com a criança entende muito, né, esses desenhos geométricos, porque ela está aprendendo e ela acaba vendo isso, acaba vendo essas cores, então também fiquem de olho nisso. A gente vê bolas, nem é um poá, tá, gente? É bolas mesmo, bolas grandes, bolas exageradas, bolas parecendo que foram feitas à mão. Então, a gente também tem esse universo das bolas, mas assim, vocês podem ver que é tudo bem exagerado. Aí a gente tem essa estampa artesanal, que são como se fosse os personagens feitos de tecido, como se a criança tivesse feito. Isso também é bem divertido. Às vezes vocês podem fazer até alguma coisa na loja, uma oficina de customização. Então, pensem também, às vezes você pode criar uma coleção onde vem o bonequinho para a criança aplicar. Então, tem toda essa ideia de estampa artesanal. A gente tem bichinhos que são sempre muito comerciais, e aí a gente tem o gato, a gente tem o ratinho, então só a carinha deles, só uma carinha bem alegre, bem divertida também. Isso também está bem alto, esses bichinhos bem divertidos. Animal print bem colorido, bem over, então combinações bem diferentes, combinações que a gente não imagina, combinações para meninos e para as meninas também, então tudo bem inovador. Aí a gente tem essa diversão de combinar com o azul e a gente traz o animal, mas ainda bem over. É o que eu falei para vocês, aqui a gente não está falando de nada natural, a gente está falando, entre aspas, de uma brincadeira artificial. Então vocês podem pensar em trazer coisas da natureza e transformar ela em coisas artificiais dentro desse joy. A gente também tem o animal print, o tradicional, então ele também está presente, só que ele também bem inovador, com toquinha, com orelhinha. Então a gente também tem essa ideia desse animal print bem divertido aqui para as crianças. A gente também tem flores nostálgicas, então, mas trazendo sempre com uma ideia moderna, ela também está bem presente, que também pode combinar muito com o seu cliente. A gente tem o smile, bem divertido, trazendo essa ideia de expressão. A gente está falando de um módulo de expressão, então é a criança falando ainda dos seus sentimentos. Quem acompanhou o verão aqui do Pop Pop sabe que eu já estava falando um pouco desses sentimentos, então a gente ainda tem um pouquinho desses sentimentos sendo trazidos agora para o inverno. Mais um pouquinho aqui para que vocês possam ver a quantidade de opções e de looks que podem ser montados. Mais um pouco aqui, então também falando ainda dessa expressão. E aí a gente vai falar um pouco das combinações. Eu trouxe umas combinações aqui para vocês. Como a gente está falando de over, a gente está falando de calça sendo usado com saia, calça sendo usado com vestido, calça sendo usado com bermuda. Eu sei que isso é novo, isso não é para todo mundo, mas eu já quero trazer esse olhar aqui de sobreposição, não só na parte de cima, mas também para as partes de baixo. Muito vestido sendo usado com calça, então fiquem de olho nessas composições aqui, às vezes para fazer uma vitrine ou uma coleção bem mais inovadora. A gente vai falar agora dos acessórios. Então, quando a gente fala, a gente pode estar falando de uma coisa bem romântica ou de uma coisa mais metalizada. O que importa é que sejam peças que causem, de uma certa forma, são peças que chamam atenção. A gente tem aqui muitas meias coloridas sendo usadas com tênis e ela, de propósito, ela não combina, ela é para mostrar mesmo, para chamar atenção. Ela é uma meia que aparece, então vocês podem pensar nisso também na hora de montar a vitrine ou de montar a coleção. A gente tem sapatos diferentes, sapatos puff, sapatos com pelo, sapatos over. Então a gente também tem esse tipo de calçado, mas também tem a bailarina. Tudo de acordo com a necessidade da sua loja. Aí a gente tem sapato com glitter e também tem calçados com estrelas. Então também fiquem de olho, porque a gente começa a ver as estrelas também nos calçados. Botas também chamativas, com animal print, com detalhes de raio, com pelo, com pele, com pelúcia, tudo muito over. E aí a gente tem as botas também, que a gente já falou
na tendência Farm, só que agora para o Joy elas aparecem metalizadas, com as estrelas, tudo muito colorido. Se vocês olharem, é tudo muito over, mas tudo conversa entre si. Então agora fazer um exercício de fazer a combinação de todas essas peças.